Viu? Alexandre, a gente começa com você, né, para falar um pouquinho esse festival, quer dizer, mais um evento internacional que você participa. Você tem sido convidado para vários festivais, mostras, enfim, e vem aqui sempre com a gente bater um papinho. E aí, antes, eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse festival, especialmente, né, o que ele representa e tal. Ele para mim, é um festival que ele é bem diferenciado porque ele procura atuar em circuitos não oficiais, vamos dizer assim, espaços não convencionais do circuito de arte. Então, a edição, por exemplo, escolheu uma vila de pescadores que fica a cerca de 20 quilômetros ao norte da capital da província de Goa, na Índia. E aí, claro, existem os 6 curadores no mundo que selecionam artistas afinados com a linha curatorial, mas, enfim, a partir da seleção desses artistas, ele reúne com os moradores da vila e os moradores da vila, junto com os curadores, apontam artistas que eles consideram, trabalhos que eles consideram que têm a ver com a sua casa. Né? E Por aí isso que é domesticidade. Então, e aí o artista dentro das casas da vila. Então, quem vai visitar o festival recebe um mapa da vila, circula pelas casas, batendo, tomando uns e vendo os trabalhos. O meu, por exemplo, vai ser apresentado chique, na cozinha, né? de uma casa, que eu adorei. Muito bom, né? Muito legal. Por isso que o tema é domesticidade, então, Isso. porque os trabalhos vão ser expostos nessas casas. Nessas casas. E eles escolheram, né? De certa os forma, moradores. o morador não só acolhe, como ele também ele atua como morador. As pessoas que vão visitar são recebidas por esse morador, com quem elas conversam, enfim, sobre o trabalho do artista. Então, tem essa pegada que eu acho muito interessante, porque aproxima, digamos, um leque de pessoas, enfim, um circuito que nem sempre está acostumado a uma frequência de museus ou galerias, enfim. Mas, no entanto, lida com a estética, né? Muito nas casas. Interessante, né? Não sei se tem esse outro formato em outro lugar, além né? dessa questão, eu acho que é só do espaço, a questão da doméstico, mas eu acho que também tem uma relação afetiva que eu acho até na tua fala que tu fizeste, acho que naquele dia na Casa do Fauno, que tu falaste, que na verdade os espaços afetivos, né, que tem alguma significação para as pessoas, então assim, como o teu trabalho é muito ligado a isso também, né, Alexandre? De certa forma é um trabalho que ele se constrói quando eu encontro o outro, né? Sim. Até cabe aqui salientar que a minha participação no evento sou eu com os 2 jovens com os quais eu desenvolvi o trabalho. Eu ainda lembro de quando você veio aqui falar desse trabalho. Isso, desse trabalho. É um trabalho que ele foi fruto de uma bolsa de pesquisa do antigo IAP, ainda no ano de 2007, olha só. Então, ele tem 10 anos de vida e segue com vigor, né? Que é o meu mundo... Meu mundo teu. Meu mundo teu. Eu ia dizer meu mundo é teu, não, meu mundo meu teu. Mundo que teu. Eu lembro que é bacana também você explicar como é que você fez esse trabalho, né? Até na sequência de fotos tem imagem dos 2 meninos, mas é assim, um menino que mora na Ilha do Combu e uma menina que mora na periferia de Belém, no bairro do Guamá. Eles nunca haviam se encontrado antes e eu começo a dar aula para um e para o outro de fotografia e eles começam a trocar cartas e imagens. E aí a relação dos 2, do que eles entendem por realidade, do mundo deles, vai sendo contaminado pelo mundo do outro e vice-versa. Então, de certa forma, é um trabalho que ele vai de encontro à linha que o Festival da Índia propõe, que é essa relação de um espaço que é impregnado por um certo sentido que o morador atribui, né? Que o morador envolve. A gente sempre fala, né? A minha casa é a minha cara, né? As coisas que eu coloco na minha casa são muito parecidas comigo. Então, de certa forma, eu acho que um dos motivos pelos quais o trabalho foi percebido e convidado a participar é essa aproximação muito estreita que ele tem com a temática, né? Sim, mas assim, só para lembrar, o Alexandre foi diretor da Fundação Curro Velho durante muito tempo, né, Alexandre? Foi. Eu queria saber até que ponto essa tua experiência contra a educação pela arte influenciou esse teu trabalho, Elaine, essas tuas total. pesquisas. Total. Eu acho que eu sempre pontuo que muito do que eu sou hoje passa por a minha relação
pela relação que eu estabeleci com o curro, né? Eu lembro que era o momento que o curro estava começando, né? Eu entrei, assim, a Dina me convidou para participar do início. Então a gente pensava meio que seria o curro. Mas a gente se deparava com crianças, às vezes, que se deslocavam mais de 1 hora de ônibus para ir para lá, para fazer alguma coisa que as desse prazer, né? Às vezes eu via um menino novinho vindo com a mãe e eu dizia, talvez ele vai escolher serigrafia, alguma coisa que possa render uma graninha. Aí ela dizia, não, meu filho está vindo porque ele está muito afim de cantar, ele quer cantar. E aí eu via, por exemplo, pessoas atravessando 1 hora de distância de ônibus para cantar todos os dias. Então é muito legal porque foi uma experiência também que eu tive de perceber que os limites entre arte e vida parece que se confundem, né, em alguns aspectos, e ali também não era, e nem é até hoje, um lugar de formação de artistas, mas, acima de tudo, de formação de indivíduos, né, através da arte, desenvolver uma leitura crítica de mundo, uma capacidade de percepção, de leitura, de emitir uma opinião sobre a sua... Né, perceber o sobre a sua mundo vida, de uma maneira mais mundo, sensível. Sensível e crítica ao mesmo tempo, né? E isso influenciou o teu trabalho, como você disse, muito, né, Alexandre? Totalmente. Os últimos 15 anos, o trabalho começou a acontecer muito menos, assim, por imagens que eu produzo e muito mais por relações que eu estabeleço com pessoas e, junto com elas, criamos coisas. Então, são trabalhos onde o sentido de autoria se dilui um pouco. Eu até entendo, de certa forma, o meu papel autoral como um propositor do jogo, da ação. Mas, de certa forma, o produto que está ali em termos de obra, ele é produzido por todas as pessoas que estão envolvidas no trabalho, né? Caso é o Jefferson Oliveira e a Tayana Vanzeler. Que é do Meu Mundo Teu, né? Exato. Vamos mostrar as fotos, então, para a gente conversar mais um pouquinho? Esse é o cartaz do evento, são cartazes que têm uma pegada até meio humorada, vamos dizer assim. Já ia falar né? Isso, tem um certo meio humorada, né? Então, tem esses 2 cartazes. Esse outro aponta para até essas relações domésticas, né? Esses mimos. Esses biscuizinhos assim que a gente tem em mimos casa. das residências. Verdade. É muito bacana. Aí é o mapinha da vila onde vai acontecer o evento. Eu estou numa casa que chama Artisanal Home e eu exponho especificamente na cozinha da casa, que eu amei, né? Porque cozinha, em geral, é onde a família se reúne, né? Onde as melhores reuniões acontecem. Olha aí, e aí as casinhas, que são uma graça, que guardam uma relação muito grande com o mosqueiro, porque uma cabe coisa lembrar... bucólica, né? Goa, na verdade, foi uma colônia portuguesa. É verdade, é verdade. Chegou lá o Vasco da Gama, né, nas circunnavegações, e os portugueses só saíram em 1962. E eles em busca do caminho para as Índias, para é isso? Eles influenciaram até na mudança do nome das pessoas. Tem um documentário sobre isso. As linhas são assim, são uma graça, né? A gente vê que a geografia, de certa forma, guarda semelhanças, né, com a nossa. De uma certa forma, a gente se sente também um pouco participante, um pouco porque lá, né? Culturalmente, na fachada das casas, algo que a gente vivencia aqui também. Olha que gracinha, poderia ser mosqueiro, né? Eles chegaram lá e... Não, e eu gosto da fala do Alexandre Cunha, porque a cozinha ela tem uma representatividade nas nossas casas. Olha o interior, que legal. Ó, azulejo hidráulico, de torneados. As casas são muito charmosas. Olha o piso. Piso de azulejo hidráulico. Lindo, e você vai tirar fotos maravilhosas. E reúne artistas do mundo, né? No caso, aí é o Jefferson e a Tayana. Na época em que a gente estava desenvolvendo trabalho, e a gente fez a exposição dos resultados aí na Casa das 11 Janelas. Eles vão com você? Não, infelizmente não. Se eu te disser que nem eu vou, Renata, os trabalhos foram e eu estou num doutorado na UFMG. Eu estou às vésperas de qualificar. Eu já pensei que o festival pagasse a dele. Não, seria lindo. Para eles conhecerem. Seria maravilhoso. Eles seriam mais merecedores que eu, certamente. Aí são as cartas que eles trocavam entre eles na época. Era muito lindo assim, a relação que se construiu entre ele e entre o Jefferson e a Tayana. E eles passaram 1 ano trabalhando sem se conhecer. E só se conheceram ao final. Essa foto é sua.
É uma imagem produzida pelos dois, numa fusão, né? Para a gente entender, para não confundir. Exato, é uma imagem aí que mescla a realidade do Jefferson e da Tayana. E isso acontece dentro da máquina, sabe, Renata? São máquinas artesanais que propõem a entrada de luz por 2 pontos. E são aí, essas fotos que vão, né? Que vão nos representar lá. Essa aí, por também... exemplo, ó, em cima da Tayana e embaixo tem o igarapé em que o mora na Ilha do... Então, a realidade dos dois se mesclar, né? E meio que contaminar. Aí foi um momento em que o encontraram pela primeira vez, mas não presencialmente. Eles se encontraram em imagem. Eles se comparavam. Ah, nós somos mais ou menos da mesma altura. Ah, mas um é mais clarinho que o outro. E aí, depois de 1 ano de trabalho, é que eles vieram a se encontrar. E aí eu estou muito feliz, né, de perceber que essa fala do Jefferson e da Tayana ainda se mantenha tão viva, né, a ponto de ser reconhecida pelos curadores. No caso, o curador que selecionou... Essa foto é... Essa também é o universo da Tayana, que está ao lado, a menininha com a boneca, e o universo do Jefferson. A gente vê até que a parede muda de madeira para tijolo. Verdade. Ela faz uma mescla muito curiosa. Pois é, os trabalhos foram selecionados aqui no Brasil pelo curador paulista, o Éder Chiodeto, que conhece esse trabalho, já apresenta em São Paulo. Esteve na feira deste ano, na Feira Panamazônica. E aí ele, no caso, ao festival, o meu nome. E aí eles analisaram e acharam que sim, que teria uma sintonia com o evento. E aí eu estou muito feliz de poder, né, levar essa fala, esse olhar do Jefferson e da Tayana. E também feliz de poder representar o Brasil. São 2 artistas paulistas, a Ilana e o Nino Cais, e eu de um meio fora, a Amazônia. Agora, representando ela. Alexandre, eu acho que, vendo o teu trabalho, acho que é importante também a gente comentar isso. Acho que tu pode falar melhor do que eu. O teu trabalho é muito mais do que a fatura, do que o resultado final. Esse processo todo, ele tem camadas aí que são significativas dentro da produção, não é isso? É curioso isso. É um trabalho, na verdade, que ele se debruça muito mais no durante, né? No caso, como o Jefferson e a Tayana se aproximaram de fotografia e como isso ressignificou a vida deles. E, no caso, eu também completamente imerso nesse processo. Eu costumo dizer que não foi só ele e ela que foram afetados, mas eu também. Né? Quase que uma realidade reconfigurada a 6 mãos. E o trabalho ele ganha uma dimensão que ele tenta dar conta de todo um acontecimento. Né? No caso deles, de 1 ano de vivência. Então, muitas vezes, eu sou convidado menos para apresentar imagens e mais para falar. Ou seja, até a tua fala é o teu trabalho. A fala ganha dimensão de trabalho porque ela conta uma história, as imagens vão sendo projetadas e, de certa forma, eu assumo a condição de um narrador, de um contador de histórias, onde eu tento narrar esse acontecimento, né, todo, que a fotografia se apresenta assim como um viés, né, como uma linha que costura, que une as partes. E até no trabalho tem a domesticidade, porque tem a casa dela e a casa dele, os ambientes de cada um. Daí porque foi escolhido, porque tem muita relação com o tema, né? Quando eu vejo o Alexandre falando, por exemplo, é que quando a gente começa a ler o Aristóteles, que ele fala que o homem tem prazer na imitação, na ficção, né? Nesse jogo de você se lançar a ouvir o relato do outro, é isso que dá prazer para a gente que não saiu de moda nunca, né? Eu acho você pode estar aí com as tecnologias, mas eles querem ouvir ele contando. São as histórias, né? Essas narrativas. Tá aí, né? E eu acho que também a nossa eterna relação com a imagem, né? Sim. A imagem, ela não vem com tudo posto. Ela se apresenta para você como uma promessa de sentido, né? Então, tanto que todo mundo que olha as imagens do Jefferson e Tayana se projeta, de certa forma. Tipo, eu me vejo aí, eu vejo um pouco da minha realidade, do meu mundo. Então, a imagem é sempre essa coisa incompleta, né? Que ela se apresenta como uma possibilidade de sentido, aguardando que a gente deposite nela essas questões, né? Que nos acompanham e que às vezes vêm de memórias ou de próteses de memória, né? A gente costuma olhar a imagem de coisas que nós não vivemos. A gente incorpora aquilo tão nosso
que a gente passa a acreditar, né, piamente. Então, prótese de memória, né? Como estão Ana e Jefferson? Alguém está no ramo da arte, da O fotografia? Jefferson, os dois trabalham com computação, e o João, ele é uma escola no Combu, mas o Jefferson até hoje fotografa a casa dos pais dele, tem uma parede tomada de imagens, e eu me relaciono permanentemente com ele, né? Há 2 semanas eu estava muito em contato com a Tayana, mas, como eu costumo dizer, às vezes o trabalho, ele não necessariamente que eles adentrem no universo da arte, ou se afirmem como artistas, mas eu acredito que é um jogo, enfim, é um encontro capaz de prepará-los, entendeu? Para olhar a vida sob outros aspectos, de maneira mais sensível. É como se a gente estivesse discutindo como se tornar um cidadão um pouco mais humano, sensível, atento para as coisas que estão à nossa volta. E eu acho que a gente está precisando tanto disso, né? Talvez mais do que artistas, a gente está precisando de um motorista mais sensível, um médico mais sensível, um advogado mais sensível, mais humano. Então, eu acho que a arte, em suma, ela serve muito para isso, né? Para que a gente, através dela, perceba essa coisa que nos une, né? Que une a humanidade. Como que muita gente esquece, né? E a gente acaba esquecendo também no dia a dia, enfim, na correria. Né? Somos engolidos por Tem mais, temos a pergunta da Cássia Lemos, do bairro do Telégrafo. Ela quer saber como são as fotos dos outros brasileiros que vão participar do festival. Ah, muito legal. A Ilana, ela tem um trabalho lindo que ela propõe um olhar sobre a família dela, e é uma família em que 3 membros da família desenvolveram Alzheimer ou problemas mentais. Então, a Ilana trabalha com jogos de espelhos e projeções, parece de imagem que se rebate uma na outra, em que ela apresenta essas relações de afeto, de carinho, que se constrói entre ela e essas pessoas da família. E é lindo, é um trabalho assim que esquenta o peito de tão bonito, sabe? E o Nino, que é um... Os 2 de São Paulo. Os 2 de São Paulo. O Nino é uma pessoa também que ele mergulha na casa da mãe e ele se monta, ele de certa forma performa com diversos objetos e elementos da casa da mãe, meio que mostrando que parece que dentro daquela casa existe um mundo e aonde qualquer pessoa pode adentrar naquela casa e também se sentir pertencente, de certa forma. Então, ele se monta, ele performa, ele cria situações completamente inusitadas, tudo com elemento que está dentro da casa da mãe. Então, são 3 trabalhos que cada um aponta para uma chave, mas todos falam de certa forma, um lugar que abriga o humano, né? E é afetado por ele. Quantas fotos de cada artista? Olha, acho que as minhas são 11 fotos, então eu creio que deve ser essa média, mas varia muito em função da casa e do ambiente que acolhe cada artista, né? Alexandre, para a gente, antes de passar para o bate-papo com a Érica, que a gente vai fazer um blocão direto, queria te fazer só mais uma pergunta. Você, falando dessa coisa desse artista, né, desse outro fotógrafo que vai participar desse festival em Goa, que é a casa e isso que você explicou, e você está fazendo mais ou menos, isso não é isso, mas é uma relação também muito próxima tua com a casa da tua família, dos teus pais, na Governador José Malcher, que inclusive o programa Circuito aqui da TV Cultura do Pará fez uma matéria com você, linda, uma reportagem muito linda, muito bacana mesmo. A equipe está de parabéns e você, claro, por essa ideia, que é abrir a casa da sua família, dos seus pais, né, e mostrando os objetos e tal. E agora eu me lembrei disso, e é bacana que você fale para quem quiser visitar também. É uma casa que acolhe a minha família nos últimos, pelo menos os últimos 80 anos. Guarda um acervo enorme de memórias, não só materiais como lembranças, ficções. E eu resolvi, enfim, no medo de achar que eu estou vivendo talvez os últimos anos dentro dessa casa, eu senti vontade de abrir a casa, socializar com pessoas e também com artistas. Eu transformei a casa
numa residência artística. E no último ano eu recebi 17 artistas do Brasil inteiro interessados em discutir as relações entre memória, imagem. Que a gente está falando dessa coisa de casa, domesticidade, eu me lembrei disso. Eu achei interessante na matéria que você fala que você montou ilhas, né? Que você vai montando uma mesa, são as fotos e mais alguns objetos, em outro local, muito, muito bacana. A casa está aberta para a visitação? A casa está aberta, as pessoas podem solicitar uma visita ou pelo meu celular, 991-447588, ou pelo meu site, que é alexandresequeira.com. E aí a pessoa marca um dia e eu recebo ela, a gente visita a casa e conversa sobre essas relações de casa-museu, né? Que guardam tantas histórias. As casas todas são meio museus nesse aspecto, Sim, né? Certamente. E aquela arquitetura daquela casa, aquilo é anos o quê? 60, 50? Não, é anos 30 para 40, virada dos anos 30 para 40, e é o início do modernismo no Pará. Isso, que aqui em Belém tem uma outra casa também com aquela coisa meio arredondada, né? Linda. Inclusive, eu fui atrás do arquiteto. Uma pena que vão destruir tudo, meu Deus. E o arquiteto é o filho do Cidrim. Olha só. Que foi um arquiteto muito importante, que é aquela casa ali de Zaira Passarinho, na Magalhães Barata, que é bela. do Cidrim. E a da minha família é uma casa projetada pelo filho dele, com traços modernistas. Muito linda. Tem que segurar aquela casa. Tem que segurar, mas como é que a gente pode segurar? Enfim. Mais alguma coisinha rápida que você queira divulgar? Alguma outra coisa além queria também falar, eu estou daqui a 2 semanas falando no Rio, que eu fiquei bem feliz, é um evento de arte e cidadania, em que eu vou discutir relações entre fotografia e patrimônio cultural. Depois eu vou para Alcântara, falar no Festival de Arte e Mídia. Bacana. E no ano que vem eu fui convidado também para um festival em Taipei, na China. Legal. Esse você vai. Espero, né? Está na loucura do doutorado. E tem o doutorado também que você está terminando já, estou fazendo na UFMG, também aqui no meio. Lembro que você veio aqui também aquela última vez, porque foi o Festival de Tiradentes, que você falou de Minas Gerais, eu lembrei também. Você sabe que você é sempre maravilhoso te receber, parabéns.